Graça e paz. Boa noite. Por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe tanta injustiça? Por que maridos batem nas esposas? Filhos roubam seus pais? Por que nasce criancinha tão novinha, mas já deficiente, paralisia cerebral? Por quê? Por que tem tanta guerra? Por que tem tanto vírus? Por que tem tanta corrupção? Essas são perguntas que todos nós nos fazemos. E se você faz esse tipo de pergunta, não precisa se culpar por isso. Nós todos temos um senso de justiça. E quando nos deparamos com um mundo quebrado, nós ficamos a nos perguntar: por que tem tanta maldade? E assim como nós fazemos essas perguntas, talvez você já tenha se perguntado: se Deus existe, Ele é bom. Se Ele é bom, por que tem tanta dessas maldades? Algumas das pessoas, diante de todas essas perguntas e da última que eu fiz, elas chegam à conclusão então de que é melhor acreditar em uma outra teoria de que Deus não existe. Como poderia existir um Deus, um soberano criador de todas as coisas que assiste tudo isso quieto, calado? Se você faz essas perguntas, tem esses questionamentos, eu gostaria de lembrar de algo que não é produto de fé apenas. Algo que toda a história da humanidade reconhece que de fato aconteceu. Houve, há milhares de anos atrás, um homem que pregou sobre Deus, anunciou que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus se importa sim com a humanidade. Esse homem, que historicamente marcou a humanidade, ele nunca foi encontrado fazendo algo de errado. Nunca encontraram nada para acusá-lo, culpá-lo. Era um homem perfeito, justo, íntegro, reto. Jamais em toda a sua história foi encontrado um momento ou uma atitude falha de sua parte. E esse homem, isso também é reconhecido por toda a história da humanidade, esse homem, mesmo não tendo cometido nenhum erro, ele foi muito perseguido. Ele foi acusado de toda sorte de mentira, falsidade. Ele foi preso. Ali preso ele foi humilhado, ultrajado. Na sua prisão, ele foi condenado à morte. E não teve um desenrolar feliz, uma escapatória, uma fuga da condenação da morte. Ele de fato foi morto e foi morto da forma mais cruel que existia naquele tempo. Ele foi condenado injustamente, ele foi ferido, machucado até a morte. Uma morte completamente injusta. E você então me vê relembrando dessa história que certamente você conhece. Você diz: isso não está ajudando a responder por que existe tanta maldade, exatamente porque essa história, indiscutível, real, ela só nos mostra mais injustiça, nos mostra mais maldade, ela nos traz ainda mais tristeza e chega a nos mostrar ali
um momento sem esperança. Um homem reto, íntegro, justo, bom, morre de forma tão cruel e injusta. Imagina se isso acontece hoje, no nosso tempo. Imagine se um homem que ninguém acha nenhum defeito, nenhum problema, nenhum pecado, nenhuma maldade, é morto de forma cruel, injusta. Imagina se este homem é alguém muito próximo a você. Você ainda teria esperança nesse mundo? Você ainda teria uma expectativa de que algo justo acontecesse? Veja, esse homem que morreu, ele não era qualquer homem. Ele marcou a mudança de toda a terra. Mudança tão importante que os anos, os dias, os meses, ou seja, todo o tempo da sua vida é contado numa lembrança daquilo que aconteceu com ele. Nós estamos hoje no ano 2020, depois de Cristo. Sim, esse homem é Cristo e ele marcou a história. Não é um conto de fadas, é real. Ele transformou o mundo. Ele mudou a história da humanidade. E ele mudou a história da humanidade porque ele recebeu sobre si toda a injustiça. Ele recebeu sobre si a maior das condenações. Ele recebeu sobre si toda a desesperança, sofrimento e tristeza do mundo para transformar o mal em bem. A cruz, onde Cristo foi condenado à morte, não foi o fim da história. Não foi ali, naquele momento triste, doído, sofrido, que a história da humanidade acabou. Aquele momento foi marcado, sim, por eventos grandiosos. O céu, a terra se moveu. Mas ali não era o fim ainda. Na verdade, ali era a marca de um recomeço. O momento da morte sofrida foi também o momento da promessa de vida. E não vida por 10 anos, 20 anos, mas vida para toda a eternidade. Vida que não vai mais ser assombrada pela morte, porque Cristo aniquilou o poder da morte. Sim, a morte, que é salário de algo, algo mal, algo que faz com que o mundo seja assim quebrado, o pecado. Na morte de Cristo houve muita esperança de vida, porque ele matou a morte. A morte eterna, a condenação eterna. O momento da crucificação, o momento que os seus discípulos e toda a humanidade ali presente naquele momento olha sem esperança de alguma justiça, de alguma bondade, foi marcado como sendo o momento que reconstruiu a maior de todas as esperanças. A esperança da vida eterna. A esperança não como mera torcida, a esperança como uma convicção real, a esperança como algo que te move a acreditar que a vida não é só isso que você vê. A vida não é só esse mundo quebrado. A vida vai além. O momento daquela injustiça histórica foi marcado pelo maior momento da manifestação da graça de Deus. Aquela injustiça sobre Cristo trouxe graça sobre aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor. Graça de receberem sobre si um governo justo de Deus, uma condução justa. A graça de serem declarados justos quando nós
Não somos justos. Nós mesmos somos aqueles que cometemos pecados. Mas ainda assim, porque Cristo recebeu a injustiça, pela graça nós fomos declarados justos, mesmo sem ser. Nós que confessamos a Ele como nosso supremo, maior representante, porque sobre Ele estava a condenação da nossa culpa. Aquele momento de sofrimento de Cristo garantiu para nós que o sofrimento, ele um dia vai acabar. Nós experimentaremos uma vida plena, perfeita. Nem mesmo os nossos corpos vão envelhecer, doer, sofrer ou ranger. O momento daquela tristeza profunda foi o momento de promessa de uma alegria plena, absoluta, que nós hoje só experimentamos pedacinhos dela. A prisão e a morte de Cristo nos comprou uma liberdade incalculável por nós nessa vida. A liberdade de sermos agentes maldosos nesse mundo quebrado. Liberdade de sermos conduzidos pela maldade sem sequer perceber. Liberdade de sermos mais um na multidão que diz: o mundo é dos espertos. Antes eu do que ele. Nós fomos libertos para então estender a mão para o que sofre. Para então cuidar daquele bebezinho que nasce num mundo quebrado. Nós fomos libertos para agora amar o próximo como nós naturalmente nos amamos. Nós fomos libertos dessa condução mundana em que nós sempre pisamos em alguém para subirmos. Nós somos chamados a amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos amou, sacrificialmente. Sim, eu tenho certeza de que o que Cristo fez transformou a história da humanidade, não só temporariamente, mas para todo sempre. E essas atitudes que Cristo chama os seus discípulos a viverem, amar a Deus, amar ao próximo, cuidar uns dos outros, já é um trailer, uma forma de você experimentar a promessa da vida eterna. Uma forma de você vivenciar e sim, transformar o mundo quebrado num mundo de esperança, num mundo de alegria em meio à confusão e tristeza. O mesmo que fez com que aquele momento terrível, aquela pior coisa que aconteceu na humanidade, é esse que nos derrama graça e esperança. Deus, o Pai. Ele governa todas as coisas. E Ele está transformando o mundo, esse mundo caído, que sofre, que geme, Ele está transformando por meio dos seus, que foram transformados em Cristo. Ele está chamando uma numerosa multidão de filhos de Abraão para saírem mundo afora, amando, cuidando, na contramão do que o mundo vai. Ele governa as nossas vidas, Ele governa todas as coisas, de forma que nós, que confiamos no governo dEle, diante de calamidades públicas, de desespero, histeria,
nós experimentamos uma alegria, uma esperança, uma fé que não pode nem ser explicada. Ela é indescritível. Mas ela é inteligente, ela é racional e nós experimentamos ela de forma real. É essa experiência de fé que faz com que um crente, diante de toda essa confusão de um mundo quebrado, olhe para todas as coisas e diga: mas Deus está transformando o mal em bem. Deus usa o sofrimento, a tristeza, a injustiça para nos conduzir a estender a mão, assim como Ele nos estende a mão diante de tamanha maldade, tristeza e angústia vivenciada naquela cruz. Isso não é algo novo para o povo de Deus. No primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 50, já no encerramento daquele livro, da abertura da revelação de Deus a nós, o livro está se encerrando com o momento em que um irmão injustiçado, sofrido pela maldade de outros irmãos, simplesmente cuida deles, perdoa, abraça, beija. E aqueles irmãos que fizeram a maldade com ele não entendem. Como pode, depois de tanta maldade que nós fizemos, ele simplesmente fazer o bem para conosco? Aquele irmão do primeiro livro da Bíblia já estava nos revelando essa verdade de um homem que recebe sobre si toda a maldade, mas ele perdoa e reconcilia todas as coisas nele mesmo. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, esse irmão que sofreu e agora perdoa, ele diz aos seus outros irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus, ele disse, transformou o mal que vocês intentaram em bem para mim, para vocês e todos esses que Deus está conservando em vida. Assim tem sido a ação de Deus na nossa vida. Se você está desesperançoso, entristecido, sofrido, magoado, sem esperança por causa de tantas injustiças e de tanto mal que você vê no mundo, fique atento e procure refletir sobre estas coisas, porque o que parece ser só desastre pode revelar-se para você como um grande sinal de graça. O que parece para você por um momento ser o fim, pode ser a marca de um começo, de um recomeço da sua vida, de uma vida restaurada, de uma vida de esperança, uma vida de liberdade, uma vida de justiça, uma vida que só pode ser vivida em Cristo Jesus, o Senhor da vida. Ele é o próprio caminho da vida, a vida eterna. Eu quero orar por você e por mim. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque é fácil constatar toda a maldade e defeito desse mundo. Mas, ó Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor nos chama a uma vida de esperança e de alegria no mundo quebrado. Nos mostrando, ó Pai, que o motivo do mal, da injustiça, de todo o sofrimento, é aquilo tudo pelo qual o Senhor tem nos enviado e mantido a ação do Seu Filho para combater. O Senhor nos enviou Jesus Cristo para quebrar o poder da morte, o salário do pecado.
O Senhor nos enviou a esperança, a salvação, a vida eterna, a alegria, a liberdade. Ó Pai, obrigado. Porque não bastasse o Senhor ter feito tudo isso, o Senhor ainda nos concede a tua palavra, que permite que nós, então, não venhamos a procurar entender essas coisas com base nas nossas opiniões, que são também quebradas, que são falhas, que discordam uns dos outros. O Senhor nos dá a sua palavra, que nos permite entender, ainda que de forma limitada, mas entender o teu grande amor por nós. E nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos por Cristo, agradecemos pela salvação, pela esperança, pela vida eterna e pela revelação de todas essas coisas a nós. E nós então, ó Pai, intercedemos por aqueles, ó Pai, que são teus, mas que estão por aí, mundo afora, impactados e sofridos com a maldade, inconformados com esse mundo quebrado, mas que estão cheios de tristeza porque não entendem como o Senhor existe e todas essas coisas são testemunhadas por eles, ó Pai. Ó Pai, tenha misericórdia destes que ainda não descobriram, que ainda não conheceram, que ainda não desenvolveram fé e responderam em fé ao Senhor. Salva-os, ó Pai. Demonstra a tua misericórdia, graça. Alcança-os para que então todo o mundo seja finalmente restaurado, redimido, e nós então venhamos a viver no novos céus, nova terra. Essa terra quebrada, restaurada, refeita, onde todo o poder da morte, do pecado, da injustiça será totalmente extirpado. E nós viveremos alegres, cheios de amor, de sinceridade, de verdade, porque estaremos contigo, a própria verdade. Leva-os, ó Pai, a crer em tudo isso, para nossa alegria e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você experimente mais da esperança que só Cristo e seu Evangelho pode trazer ao seu coração, nesse mundo que de fato está quebrado pelo pecado. Deus te abençoe. Até amanhã.